Simone, obrigado aí por ter aceitado mais uma vez falar com a gente. Primeiro acabou dando errado, né? Mas faz parte. Eu queria que você contasse aí um pouquinho então da sua história como educadora física, porque você acabou decidindo fazer educação física e até o momento atual, né? Como é que foi assim a sua trilha na carreira? Bom, obrigada pelo convite, primeiro. A outra vez foi um teste, né? Vamos encarar como um teste, mas a gente conversou, que foi bom. Então, eu tenho 20 anos de formada, então pensa que tem bastante coisa aí, né? Eu resolvi fazer educação física. Eu acho que como a grande maioria que entra nessa área é porque tem um histórico anterior relacionado a alguma coisa da área. Então, assim, para mim, eu sempre fui atleta. Então, eu jogo em clube desde a sétima série. Então, o meu mundo era esse, né? Esporte. Então, naturalmente, a não ser que tenha alguma coisa que te influencie de uma outra forma, por exemplo, os pais te influenciem a seguir a carreira deles ou alguma outra coisa, naturalmente a gente acaba seguindo esse caminho. É isso que eu vejo muito na minha área, né? Uhum. Galera seguindo porque dançava, porque era dançarino, fez balé 15 anos, ou a galera que era atleta, e assim vai. Então, para mim, foi bem natural seguir isso daí, mesmo eu tendo outras escolhas, como eu tinha. Eu acho que tudo coincidiu para fazer educação física, até porque no ano que eu entrei na faculdade, eu tinha opções, né? Eu passei na primeira fase da FUVEST, eu passei em FMU, passei em outras faculdades, e eu acabei fazendo Unisa, porque na época ela era a segunda melhor do país, e um monte de amigo meu ia entrar para fazer. Então, no final, você vai. Aí tinha outras É, coisas, era contrafluxo, né? Por exemplo, a FMU eu tinha que pegar todo o trânsito da 23 de maio. A Unisa era todo contrafluxo, eu pegava o caminho inverso, enfim. E acabei fazendo. É, eu vim de treinamento, né, de vim do esporte, do coletivo, e ao longo do tempo fui migrando em algumas coisas. Então, eu entrei já como estagiária na Companhia Atlética, no meu último ano de faculdade, e eu estagiei na área de esportes, inclusive, e na área de natação, que eu também nadava, mas eu acabei entrando como professora na, na área de ginástica, dando aula de yoga. Então, assim, bem lá no começo, lá por 2003, 2004, por aí, eu comecei a fazer yoga, gostei, fui incentivada a fazer o curso de formação de professora, eu me formei, acho que em 2004, se não me engano, e em 2005 eu já era professora na companhia, e aí eu sou até hoje, assim, eu fui evoluindo, eu continuo dando as mesmas aulas. Assim, em 2005 eu fui contratada para dar uma aula às 18 horas de terça e quinta. Eu continuo com essa mesma aula, entre outras, né, uhum. há 15 anos. Caramba! Então, a gente vai migrando, vão passando outras coisas, né, mas no final o caminho, o meu caminho, simplificando tudo, foi esse. Entendi. Ah, legal. Eu acho que faz muito sentido, né? A gente que pratica esporte quando é criança e adolescente tem um caminho muito propício assim para seguir, né, na educação física. Eu sinceramente não sei o porquê que eu acabei não fazendo, mas muitas das pessoas que eu conheço assim, todo mundo realmente fez porque já praticava, gostava mesmo do esporte e fazia sentido ali, né? E com relação às aulas de yoga, que você falou que já desde então aí começou ali em 2003, que teve o primeiro contato, com relação a essas certificações, assim, como é que funciona? São cursos, tem variáveis, assim, vão aumentando os níveis, como é que funciona no caso da yoga? Então, hoje, eu vou falar aqui no Brasil, tá? Existem vários cursos de formação de professor de yoga, de várias linhas, porque existem várias linhas. E cada uma tem uma exigência, tá? Geralmente são 2 anos do curso de formação, e mais
aqui no Brasil, um professor de yoga, ele não necessariamente precisa ser formado em educação física, tá? Para dar aula numa academia, por exemplo, para dar aula numa companhia atlética, eles exigem o CREF ou um provisionado. Então, tem um jeito de você fazer o curso de formação e ter uma licença para dar essa aula. Mas, por exemplo, se você entra numa companhia, você só pode dar aula de yoga. Você não pode dar aula de outras coisas, como eu, sendo formada em educação física, posso. Né? Então, os cursos de formação, eles dependem muito da linha que você quer seguir e do professor. Então, hoje, tem inúmeros professores, linhas. Eu não sei, eu acho que não tem um controle de qualidade sobre esses cursos, tá? Mas todas as pessoas que eu conheço que dão um curso de formação de professor são muito bem qualificadas, entendem bastante. Acredito que eles passem um conteúdo bem completo, tá? Eu não sei hoje como é que está em relação à parte de fisiologia, que eu acho que é muito importante, porque na época que eu fiz, tinha outras pessoas que não eram da área fazendo comigo, e a diferença é gritante. Então, eu que tive formação na área de saúde, você vai dar uma aula de yoga, você tem que saber as partes do corpo, musculatura, osso, inserção, origem, as alavancas, os movimentos. Por quê? Porque você está ensinando algo sobre movimento, algo sobre mecânica, biomecânica, e eu acho que mais do que isso, você tem que saber o que você está ensinando, como que isso funciona, principalmente se você precisar adaptar para alguma pessoa, geralmente uma pessoa lesionada. Então, se a pessoa tem uma lesão, você tem que, acredito eu, tem que saber o que é essa lesão e tem que saber como adaptar para essa lesão. Então, você tem que entender de anatomia, de fisiologia, de biomecânica, para trabalhar com uma aula dessa. Eu não sei se todos os cursos hoje oferecem isso, mas eu acho que é como todas as faculdades deveriam ter aula de português. E eu sei que nem todas têm, mas deveriam, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Você dá aula para vários níveis, né? Uma pessoa que talvez vai iniciar ali pela primeira vez, às vezes nem tem contato com o esporte, né? Às vezes a pessoa já vai pela primeira vez, assim. Como que é que funciona para essa pessoa inicialmente, assim? Ou em que momentos talvez uma pessoa deveria começar a procurar uma orientação com o professor de yoga? Então, eu não trato como aulas, eu não dou aula iniciante, intermediária, avançada, apesar de existir e ter linhas ou lugares que trabalham com isso, dá para a gente... Existem pessoas a favor e pessoas contra você segmentar, tá? Eu faço isso dentro de aula, tanto dentro da companhia atlética, na aula física, quanto às lives que eu estou fazendo. Eu tenho principalmente as lives, que às vezes tem gente que eu não conheço que está fazendo a aula, eu tento dar uma aula com o maior nível de explicação possível e eu deixo aberto para o retorno, para quem tiver dúvida. Numa aula presencial, é muito mais fácil. Então, assim, na companhia, a aula é a aula é a mesma e eu vou adaptar. Quem precisa de adaptação, o iniciante precisa de adaptação, eu adapto. A pessoa que não precisa e pode fazer um pouco mais, eu dou um pouco mais difícil. Então, a gente vai trabalhando assim. Até porque, eu acho que, assim, você denominar iniciante, é iniciante no quê? Iniciante na prática do yoga. Então, por exemplo, você nunca fez yoga, mas você tem uma consciência corporal fora da base, do nível do geral. Então, eu não posso te colocar no iniciante. Entendi. Por quê? Porque você vai entrar numa aula que já está fluindo e você vai conseguir fazer isso bem. Você tem um caminho anterior que preenche já essa parte iniciante. Então, assim, você não vai saber nome de postura, algumas coisas assim que não tem muita importância. Mas eu vou pedir para fazer algumas coisas que você, principalmente ligado à consciência corporal, vai conseguir corresponder bem. Então, por isso que eu acho difícil ficar denominando iniciante, intermediário. Então, para mim, tá todo mundo numa aula só. Eu posso dar uma aula de iniciante, só de iniciante, para focar bem? Posso, mas na minha aula de grade normal, vai todo mundo junto. Entendi. Legal. E qualquer um pode fazer, desde uma pessoa
idosa até, na verdade, o oposto, né? Desde uma criança, né, até uma pessoa mais de idade, assim, você tem para falar? Então, pode fazer qualquer idade, não tem idade para isso, tá? Uma diferença que a gente coloca aula para criança é uma aula mais lúdica. Então, assim, não cabe uma criança de 6, 7 anos entrar numa aula de adulto, tá? Ela vai achar chato por razões óbvias, tá? Mas existe uma aula específica para criança em que as posturas têm nome de bicho, até porque as posturas, né, por exemplo, cachorro olhando para baixo, é um cachorro olhando para baixo, que é a tradução dela, mas tem o nome em sânscrito dela. Para criança, a gente trabalha de um jeito lúdico. Então, pode, desde a criança, na companhia, ter aula desde os 3 anos, aula de yoga. Então, lá tá dividido em 2 grupos, de 3 a 6 anos e de 7 a 11 anos, se não me engano. Tá? Que também são 2 fases de desenvolvimento bem distintas. A partir daí, eu tive assim, filhos de amigos que fazem aula indo junto. Então, alunos de 10 anos, 11, mas que já têm um entendimento para fazer a prática. Você vê que eles são mais inquietos, então uma prática muito estática é mais difícil, mas eles, assim, são crianças que, as que eu lembro que fizeram aula comigo, são crianças que já estão acostumadas ao convívio de adultos, está sempre com muito adulto. Então, para ela é meio que normal entrar numa classe dessa. E aí, à medida que isso vai passando, então a gente começou para criança, os adultos em geral, até chegar nos idosos, e não necessariamente a galera da terceira idade, né? Terceira idade, a gente sabe que também temos aulas lá na companhia do Platinum, que são 65 anos para cima. Então, tem problema de mobilidade, principalmente mobilidade, pouca força e tudo mais. Então, a gente dá uma aula com muito mais adaptação. Então, por exemplo, mão no chão. Aquilo que a gente faz sempre, eleva os braços, desce, mão no chão. Não vai ficar fazendo o cara, 75 anos, colocar a mão no chão, sentar, deitar, ficar de pé, ficar... Não, tem uma cadeira. Ele vai fazer tudo isso a meia altura. Então, ao invés de colocar a mão no chão, ele vai colocar a mão na cadeira. E isso a gente acaba trabalhando flexibilidade, mobilidade, força também, da mesma forma, só que de um jeito adaptado. Eu posso fazer isso na minha aula? Posso, como às vezes eu faço. Não é o ideal nesse caso, assim, pegar os extremos de uma aula minha, né, com o público adulto geral, em que às vezes eu vou dar uma aula muito forte de força, de equilíbrio sobre os braços, parada de mão e tudo mais, com uma pessoa de 80 e poucos anos que está andando com dificuldade, entendeu? Ela mesma, eu consigo adaptar? Consigo, não tem problema, eu faço isso, mas o ideal era ela procurar a aula que condiz mais com a condição física dela para ela ter um aproveitamento melhor. Tá? Então, assim, pode fazer tudo? Pode fazer tudo. Até porque a gente está falando muito de prática física e que não é só isso o yoga. Então, você vai para umas práticas de Hatha Yoga mais clássico, em que tem muito mais respirações, meditações, algumas outras ações internas que dá para ser trabalhado. Então, ele vai fazer yoga da mesma forma. Uhum. Até porque, assim, ele está indo ali por um motivo, né, de melhorar a saúde. Então, não adianta ele querer, talvez uma pessoa que não está, no caso, pegar um idoso numa aula dessa, ele não vai conseguir, vai se machucar, né? Então, vai atrás realmente de uma aula mais específica para ele conseguir um aproveitamento melhor e ter ali o que ele quer buscar mais, né? E não sair, aconteceu um acidente ali, né? Durante a aula. Mas você sabe que até, assim, teve alguns casos já que eu lembro. Então, assim, lá na companhia, eu dou aula com mais 3 professoras de yoga e tem uma que trabalha com platino. E aí, quando eu dou aula aos sábados, que são aulas especiais, né? Então, esporadicamente eu consigo e eu aviso a academia inteira, aviso os professores para avisarem. Aí ela se preocupa em falar para o público dela, não vai porque a aula dela é forte e sábado principalmente eu dou uma aula bem forte, é uma aula longa de mais de 1h30 mas já teve aluno que foi e aí você olha e fala assim, tá, então vou ter que adaptar muito, mas aí tudo bem, a gente adapta.
Mas aí vai depender muito da cabeça dessa pessoa de entender que ela precisa de adaptação, porque isso também é uma outra dificuldade, porque às vezes essa pessoa que está indo, ela não está enxergando muito bem a condição e ela fala assim, não, por que que eu estou fazendo tudo na cadeira, eu quero fazer no chão, entendeu? E não dá. Então, essa pessoa também tem que entender essas diferenças que tem de intensidade e ela fazer a aula que encaixa melhor para ela, justamente para ela ter melhor aproveitamento, ou ela fica sofrendo lá, tentando fazer, e no final ela mais vai sofrer do que conseguir fazer. Tá? Mas no final, se a cabeça dela for ok, que foi, por exemplo, esse caso, foi uma senhora com super problema de mobilidade, ela apareceu na aula, ela lotada, tinha 30 pessoas, e o pessoal já ficou tenso, assim, olhou e falou assim, putz, porque é uma pessoa conhecida, né, de todo mundo. Aí eu falei, não, peraí, fui lá, busquei cadeira na outra sala, até eu falei, olha, você vai fazer assim, 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 vai prestando atenção aqui que eu sempre vou adaptar para você. E eu fui, e eu fiquei lá correndo assim, com os 29 de um jeito e ela de outro jeito, tal, mais preocupada em não largar muito ela. E aí terminou a aula, ela falou assim, nossa, adorei a sua aula. E assim, mas foi um sufoco, mas assim, ela fez uma coisa totalmente diferente do que a classe fez, mas ela adorou. Então, assim, tem vários outros aspectos em se sentir acolhido, né, pelo resto do pessoal, em uma satisfação de pessoal em conseguir fazer algo que ela às vezes achava assim, não sei se vou conseguir, vim na aula errada, tal. Então, são casos e casos, né? Mas a gente fala, tenta encaixar, não vai pegar a criança colocar numa aula de invertida, não vai pegar o idoso colocar numa aula de parada de mão. A gente tenta separar um pouquinho para todo mundo ter o melhor aproveitamento. Eu imagino essa senhora, por exemplo, assim, às vezes ela foi num ambiente totalmente diferente dela e que às vezes ela até realmente entendeu que aqueles, nossa, olha eles fazendo aquilo lá e tipo, mais legal assim, né? Não de, então eu também vou fazer, não. Eles estão fazendo, tá muito legal, mas deixa eu fazer o meu aqui na cadeira, eu mais tranquilo, a professora vai me passar aqui o mais adaptado e tal. E é legal, né? Provavelmente se ela gostou, lhe deu um feedback bom, ela se sentiu ali inserida mesmo na aula, né? Ela não viu essa diferença. Não, e foi engraçado que ela ainda chegou, primeiro, colocou o tapete assim na frente, e eu geralmente falo pro pessoal assim, pra galera que nunca fez aula, falo, fica no meio, porque se fica no meio do pessoal, se tem dúvida, dá uma olhada, apesar de que ao longo da prática, eu falo assim, para você fazer a sua prática, eu tô falando, e você olha para você, não fica comparando com os outros. Mas a primeira, a segunda aula é confusa, né? Eu falo uma coisa e falo assim, o que ela tá pedindo para eu fazer? Aí você dá uma coladinha e tudo bem. Ela foi lá na frente e nesse dia tinha umas 5, 6 pessoas assim, mas atleta de outras modalidades que fazem yoga, então assim, eles fazem tudo, ela tava lá no meio. E tava bem lá. Caramba. Não, eu acho demais, assim. E com relação a um pouco aí, você até comentou de ter uma yoga mais focada, por exemplo, para meditação e tudo. Isso existe uma divisão para quando é meditação ou a meditação ela tá dentro da yoga, é uma outra frente. Como que funciona isso? Não, ela tá no meio, tá? Eu vou simplificar bastante assim as explicações que eu dou, até se alguém é da área, só para entender que eu tenho que simplificar muita coisa, porque tem assim, 99% não tem ideia do que é. A meditação é uma das partes dentro do yoga, dentro desse caminho todo que você trabalha, tá? Você pode trabalhar isso em aula ou não, mas também tem linhas que a grande parte da prática é de meditação. Então, é meio confuso explicar, justamente porque existem vários tipos de yoga, várias linhas de yoga. Mas, basicamente, a meditação é um dos 8 passos que a gente tem lá dentro do yoga, né? Classicamente, a gente distingue esses 8 passos, em que asanas são as posturas, é o 4º passo, o pranayama, que são as respirações,
é o terceiro, né? O primeiro e o segundo são condutas éticas, e a meditação está lá mais para o finalzinho, mas assim, ele está inserido dentro. Então, você pode trabalhar de um jeito como um exercício de condução, de indução à meditação, mas ele está inserido sim. Mas você pode também trabalhar separado, até porque a meditação não existe só no yoga, ela existe em várias outras linhas, não só ligado na yoga filosofia, como o budismo, como outras linhas que trabalham, que nem se relacionam nem com uma religião, nem com uma filosofia, nem nada, é um método de meditação. Então, ela tá livre, ela tá inserida no yoga, mas pode também não estar. Mas é uma parte fundamental dentro, mas talvez você não veja muito isso dentro de aulas. Entendi. Não tá muito direto, assim, né? Talvez. Não sei. Não tá. É que não tá. Tem várias aulas assim que eu vejo que não tem nada que seja muito relacionado à meditação, mas indiretamente você tem exercícios de indução à meditação. Então, na minha aula tem bastante exercícios respiratórios que também servem como indutores de meditação, mas a parte eu também dou. Porque se você trabalha assim, uma aula de yoga de 1 hora, se eu trabalhar 20 minutos de meditação, eu já pego um pedaço da aula. Então, o ideal era mesmo ser trabalhado separado. Uhum. Acredito que, assim, por exemplo, essa parte, né, da meditação, da respiração, é importante para, né, qualquer um, assim, em momentos, às vezes, você está num momento de, né, de dificuldade ou mesmo de nervosismo, né, você, às vezes, usar um pouco a prática ali que você viu na aula, que você executou ali na aula, mas num momento fora ali, né, totalmente diferente. Você tem exemplos, assim, de pessoas que já deram o mesmo seu, de que você acabou usando alguma dessas, alguns dos métodos dados na aula para a sua vida mesmo ali no dia a dia? Não, tem sim. A gente sabe que a respiração é a base, né, para tudo, tudo. Então, através do yoga, a gente aprende a ter um pouco mais de controle respiratório, e existem exercícios específicos, tanto para trabalhar capacidade pulmonar, aumento de capacidade pulmonar, como outras coisas. O que eu vejo bastante, assim, eu tenho vários relatos, eu tenho um relato assim de uma amiga que é super amiga, que é do triatlo. Eu tenho bastante aluno atleta, nadador, triatleta, galera do CrossFit, principalmente para quem tem fobia de alguma coisa. Então, pensa num momento de fobia, de pânico, como que a sua respiração se altera. Então, ou você faz apneia, ou você respira sem muita coordenação no que está fazendo. E a primeira coisa, principalmente para quem tem síndrome do pânico, é prestar atenção na respiração, é regularizar o ritmo da respiração, através do diafragma e tal. Então, teve uma amiga, eu dou uma respiração que ela chama respiração quadrada, que é uma respiração completa. Você faz uma inspiração, retenção com o pulmão cheio, expiração e retenção sem ar, tá? Esse é o ciclo completo. E a respiração quadrada, ela tem a mesma métrica para todos os lados. E eu sempre sempre dou isso em aula. E aí uma amiga, ela foi fazer o Ironman, e ela tem pânico de natação, do mar, na verdade. Ela nada super bem, treina comigo, nada na piscina tal, mas chegou no mar, dependendo de como estiver o mar, dá aquela travada, né? Eu já fiz, na época que eu fazia triatlon, ela era minha parceira de treino, assim, então a gente fez várias provas juntas, e eu já peguei fase dela travar e falar, não vou. E aí, pensa que assim, um Ironman que uma inscrição beira os $1.000, você chegar lá na hora, na largada e falar, não vou, né? Por uma coisa que você pode fazer, você faz, mas rolou um pânico. E aí ela me contou, isso faz muito tempo, que ela chegou na largada, deu pânico, e ela falou, ficou lá assim, meu Deus, o que eu faço? Ela lembrou da respiração, fechou o olho e começou a fazer a respiração quadrada. Inspira, retém, expira, retém, pá, 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 pá. Ela falou que na hora que ela abriu o olho, assim, ela sentiu que ela estava bem, ela abriu o olho, tô com a buzina, ela saiu para natação. Então, assim, esse ciclo de respiração para ela serviu para regularizar a respiração,
trazer um pouco mais de calma. Ela saiu daquele estado de pânico irracional em que você não pensa, você não raciocina, você não faz nada. Aí voltou a calma, quando ela abriu o olho, tocou a buzina, ok, foi. E ela falou que fez, nadou, pedalou, correu, tal, normal. E que falou que se não tivesse feito isso, ela talvez não tivesse feito essa prova. Olha. Então, só por causa de uma respiração que voltou a te organizar mentalmente. Uhum. Eu quero tentar colocar a yoga, a meditação, assim, entender mais isso, para exatamente poder usar. Eu penso muito no dia a dia, assim, como a gente pode usar em diversos momentos. Às vezes você está no meio vai apresentar um trabalho de conclusão de curso na faculdade, vai fazer uma apresentação mesmo, vai numa competição, você pega e trava. Ou às vezes vai na sua primeira, sei lá, você trabalha em consultório, vai ali na sua primeira atendimento, você trava, né? Pode acontecer, né? Não sei. Então, assim, o quão é importante daí de você talvez tentar relaxar e entender, não ficar ali naquele lado totalmente eufórico que não vai te ajudar a raciocinar bem, né? O quanto a respiração é importante nisso. Para a gente, assim, que pratica esporte é essencial, mas eu vejo isso muito. Eu, por exemplo, eu não gosto de apresentar. Então, tá até aqui falando já é para mim um pouco difícil. Mas, assim, vou apresentar, toda vez que apresentar o trabalho na escola, na faculdade, eu não gosto, né? Então, dá aquele nervosismo. Na prova, né? Eu fico muito ansioso, então, eu acho que isso ajuda bastante. Por isso, eu até pensei e até perguntei se, por exemplo, criança pode fazer, né? Criança que é muito agitada, muito elétrica ali, e talvez usar esse método para conseguir acalmar, assim, em alguns determinados momentos, né? E até depois, quando, né, penso assim, se você está usando quando criança, você vai conseguir, se você tiver o hábito e está ali sempre na prática, até mesmo os pais, né, também incentivando, no futuro você vai conseguir isso associar para outras coisas na sua vida, né? Mas é exatamente isso. Você falou uma palavra que é uma palavra importante hoje em dia, que é a ansiedade, que é assim, a frase que eu mais ouço é assim: não consigo fazer yoga porque eu sou muito ansioso. Eu falei, então, é justamente por isso que você precisa fazer. E são as pessoas que realmente precisam fazer. A gente tem aquele lance de a gente só gosta de fazer o que a gente não precisa fazer, né? E o inverso é real também. Então, assim, o que você mais precisa fazer é o que você menos quer. Então, a galera ansiosa vai começar a fazer minha aula. Minha aula tem um começo mais calmo de introspecção, de trazer você para o agora, para você prestar atenção na sua prática. Sempre começa com uma respiração. Essa galera fica assim, abre o olho, fecha o olho, abre o olho, fecha o olho, abre o olho, aí mexe, balança, não sei o quê. Normal. E fala assim, não consigo ficar parado. Tá bom, fica aí balançando, uma hora você vai ficar. E a pessoa, ela vai acostumando. Isso daí é todo um trabalho como é que eu posso falar? A gente trabalha o lado mental da pessoa. Então, o que acontece? Normalmente, sua mente ela já é muito bagunçada, muito ativa, o tempo inteiro é coisa passando em cima de coisa, né? Então, você está pensando uma coisa, veio uma outra, passou por cima e veio uma outra, e veio outra, e fica assim o tempo inteiro. E que, na verdade, isso nem produtivo né? A gente fica em cima de muitas coisas que nem vão acontecer, muitas hipóteses, muitas posições, e isso só gera esse excesso de ansiedade. Então, quando você começa a quietar a mente, que não quer dizer não quer dizer letargia, nem sono, nhaca, nada, mentalmente você está calmo. Tá? Que esse, na verdade, é o propósito do yoga, um dos sutras mais importantes no yoga, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que quer dizer, mais ou menos, yoga é acalmar, quietar essas perturbações da mente, esse excesso de perturbação. Então, com o tempo, com a prática, isso vira intrínseco, né? Você vive desse jeito. E a intenção é essa.
você pode usar as técnicas, então você pode estar num triatlon, lá numa largada, ficar nervoso, falar assim, vou usar a respiração? Pode, ok, mas o ideal é que com o tempo isso já fique mecânico em você. Então você já vive nesse estado sempre. Essa é a intenção de toda a prática. E com o tempo você vai percebendo umas mudanças no seu dia a dia, o jeito de lidar com algumas coisas, o jeito de reagir principalmente a algumas coisas. Uhum. Eu fiz uma aula e eu achei assim muito difícil, porque é aquilo do exercício de você tava pensando um monte de coisa, concentrando em um monte de coisa, e você, tipo, o pensamento vinha e você não sai. Tipo, mais ou menos assim, né? Tipo, vinha ou não posso pensar nisso agora. Tipo, deixa eu ficar aqui, deixa eu focar no que eu tô, né? Assim, não ficar pensando naquele monte de coisa. Eu achei muito difícil, exatamente por isso, assim, de ser muito ansioso, querer fazer muita coisa. Eu até que, por mais que eu sou muito ansioso, eu consigo um pouquinho ter umas calmas assim, só que eu acho que mesmo assim eu precisaria, assim, nos momentos mais nesse sentido de, às vezes até quando tá em casa, você tá aqui parado fazendo alguma coisa e você já tá pensando um monte de coisa, né? Sei lá, por exemplo, quando eu tô ali no CrossFit, fazendo CrossFit, acaba que eu não tô pensando em outras coisas, eu tô ali. É o momento que eu consegui ficar. Mas às vezes, né, tem outras partes do nosso dia, assim, que a gente acaba já pensando, nossa, eu tenho que passar no mercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar não sei quem, eu tenho que comprar não sei o que lá. Você fica, é muita coisa. Mas, Não, mas é exatamente isso. Na verdade, tem dia que você tem que planejar, você tem que pensar algumas coisas, mas você não pode deixar que isso perturbe excessivamente você o tempo inteiro. Então, assim, o estar no agora é uma coisa super importante. Se você pensar só nessa frase de estar no agora, você vai ver como você elimina uma série de coisas que te perturba, que te traz esse excesso de ansiedade. Porque, geralmente, muitas coisas que você está pensando, você nem vai fazer agora, você nem tem como resolver agora. Sabe aquele lance da insônia, que a gente fala assim, você tem insônia, aliás? não, acho que Não? não. Não. Não, bom, a gente fala muito que assim, a pessoa com insônia, ela não consegue desligar. Então, ela tá lá na cama e ela tá assim, amanhã eu tenho que fazer isso, não sei o que, eu tô com problema com isso, porque o carro, e agora? Como é que eu resolver aquele pneu do carro? Eu vi que eu acho que ele furou e amanhã... Assim, às 11h30 da noite na sua cama, você vai resolver o problema do carro? Não. Não. Então, não pensa, né? Então tem um lance desse do estar no agora, do viver no agora, porque sim, se furou o pneu do carro, ou você quer resolver agora e desce lá na garagem e E troca, arruma? ou você fala assim, amanhã eu vou acordar mais cedo, meia hora mais cedo, uma hora mais cedo e vou resolver o problema, ou eu vou pegar um Uber, ou sei lá, entendeu? Mas resolve e não fica com isso daí. Porque senão você fica arrastando problemas ou fica arrastando suposições o tempo inteiro. Então, o ficar no agora te traz assim soluções. Por exemplo, você está no CrossFit. Quando eu estou treinando, eu estou treinando. Eu posso conversar com os outros, ficar falando besteira, papapá, mas a gente sabe, quando a gente está num ódio, quando você está numa prova, você não pensa em outra coisa. Você está pensando, você está focado no que você está fazendo e só. Né? No máximo, e é bem no máximo isso se você tiver um tempo para pensar em, assim, não estou aguentando fazer 20, vou fazer 15 e eu vou quebrar para fazer mais 15 depois. No máximo você pensar isso. Mas você está no agora. E dentro de uma aula de yoga, geralmente é assim. Então, eu falo muito durante a minha aula, eu falo com as pessoas o tempo inteiro e elas ficam o tempo inteiro focadas no que eu estou falando ou no que eu estou pedindo para elas fazerem. E no final, quando acaba a aula, você pergunta assim, você pensou em alguma coisa durante essa aula, sem ser na aula de yoga, sem ser no que você estava fazendo? A pessoa fala não, porque ela não ia conseguir pensar no jantar e fazer a postura que eu estou pedindo para fazer. E quando elas fazem isso, eu noto. Eu fico, tá viajando, né? Viajei, é verdade. E viajou. Assim, perdeu o que eu estava falando, ficou numa postura para trás, a galera toda já passou para a próxima, e aquela pessoa tá lá viajando, pensando em uma outra coisa.
Então, isso, fazer a aula, fazer a prática, te ajuda também a manter isso daí. E você mantém isso daí, você sai de uma aula, você sai já mentalmente mais alinhado, mais fácil você trabalhar, inclusive, depois. Isso meus alunos que passam isso para mim. Tem gente que vai fazer a aula, vai trabalhar porque fala, a melhor parte, eu tô bem, eu tô mentalmente bem para fazer alguma coisa. Uhum. E geralmente essas pessoas, as pessoas que fazem sua aula, você dá aula todos os dias, 3 vezes na semana? Como que é assim o dia a dia? Eu dou aula todo dia, dou aula de Todo segunda dia. a sexta, na verdade, esporadicamente aos sábados, mas a prática de yoga, ela pode ser diária, tá? Ela deve ser diária, na verdade, e a gente difere prática de aula. Então, assim, tudo bem. Você está fazendo aula, eu tenho alunos que fazem aula comigo de segunda a sexta. Ok, serve como uma prática pessoal. A prática pessoal você deveria fazer sozinho. Mas você está fazendo aula todo dia? Ok, dá para fazer sim, tá? Ela tem várias coisas dentro do yoga que a gente não olha sobre os olhos da atividade física, né? Como segmentação, a gente não olha como uma divisão como tem dentro de uma estruturação de uma aula dentro da educação física, seja lá qual modalidade for, entendeu? A gente olha de outra forma. Entendi. Então, pode fazer todo dia assim. Ah, legal. Claro, prestando atenção assim, se você vai fazer sua prática sozinho, não faz parada de mão todos os dias, tá? Não faz o mesmo estímulo todo dia, todos os dias, vai mudando os estímulos, e é o que eu faço na minha aula. Então, tem dia que tem muita flexibilidade posterior, no outro dia a gente está fazendo força de equilíbrio sobre os braços, no outro dia a gente está fazendo flexibilidade de cadeia anterior com força, com agachamento, sei lá, entendeu? Então, a gente vai mudando um pouquinho os estímulos. Ah, entendi. E hoje, como que é que está sendo, teve que mudar devido a tudo isso que a gente está passando, as aulas sendo online, assim, como que está sendo as pessoas, eles estão, que já faziam com você, eles estão conseguindo manter, é, as, acompanhando todas as suas aulas, tiveram pessoas novas começando a fazer ali, você recebeu algum feedback de alguém? Então, eu comecei, a companhia fechou quinta-feira, uma quinta, acho que 18, 19 de março. Na sexta, eu já comecei a fazer live. Por causa de alguns alunos que falaram, pô, a gente vai ficar sem aula de yoga, não sei o quê. E eu falei, a gente vai ficar, não vai fazer nada, né? Até então a gente achava que ia durar 15, 30 dias. E aí eu falei, eu vou fazer live de yoga, vai ter aula de yoga todos os dias, 9 da manhã. E aí começou. Principalmente meus alunos. Aí meus alunos começaram a indicar para os amigos, família e pessoas que conhecem. Aí veio gente de fora que achou, sei lá, porque eu dei aula para algumas empresas, né? Eu dei aula aberta para a Hogarden, eu dou aula para empresas particulares que me contrataram, então elas vêm, eu deixo aberto, né? Meu Insta, falo, vai lá, tira dúvida e no final acaba me seguindo e fazendo a aula comigo também. Bem no começo da pandemia, saiu uma reportagem na Globo também, que foi bem legal, como é que era o nome do programa? Nossa, E eu vi. eles fizeram, chama Viralizando Bem, falando disso, né? Que eu estava fazendo aulas gratuitas para todo mundo fazer. Tanto é que hoje foi a aula número Bem-estar? 70. Não foi o Bem-Estar, Não, foi era. Hora 1. Hora 1, o Thiago vai me matar, porque foi ele que me chamou para fazer isso daí. Eu vou pegar aqui. Mas saiu uma matéria que foi bem legal. Eu acho que por causa dessa matéria veio bastante gente. Então, tem gente que é amigo de amigo, foi indicação de amigos, de alunos meus, e tem gente que veio do nada e que interage com o pessoal, me manda inbox e continua rolando. Então, continuo dando essas aulas enquanto eu conseguir, né? Porque no final, se tudo voltar ao normal, eu tenho meus horários de aula normal, de companhia, de gerência. Uhum. Mas enquanto eu puder, eu tô dando aula para a galera. E sábado rola uma meditação também. Ah, Então, e nisso tem de tudo, né? A gente tem a galera que faz, meus alunos de anos, que fazem super bem, que podem inclusive dar aula de yoga,
E eu tenho gente que começou agora e que está estourado de joelho, de ombro, de lombar e tá lá tudo no mesmo bolo. Entendi. Legal. Uma coisa que a gente conversou da outra vez é de linkar o esporte com o yoga. Eu acho que é super importante isso. A galera até brinca comigo falando assim, pô, para você é fácil fazer CrossFit porque você vem do yoga, né? E no final ajuda muito, ajuda por causa da respiração, ajuda por causa da concentração, ajuda por causa da consciência corporal, principalmente para movimentos ginásticos. Mas por isso eu tenho bastante aluno atleta, bastante, assim, eu acho que metade dos meus alunos são atletas amadores, esportistas, porque todo esse lance de consciência corporal, de aprender a respirar, de ter uma concentração melhor, de melhorar capacidades físicas mesmo, com flexibilidade, força, equilíbrio, isso tudo vai ajudar no esporte. Então, no final, o yoga é uma coisa que brincaram falando assim, nossa, é totalmente o inverso. E eu falei, não, não é. Eles são complementares, né? Eu acho que o yoga complementa muito. É uma prática que, para quem é atleta, principalmente deveria fazer, sim. E foi por isso que eu comecei. Eu comecei quando eu fazia triatlon. Eu comecei por causa de dor na lombar. Fui fazer yoga, melhorou minha dor. No final eu gostei, virei professora e tal. Então, ele tem um benefício físico, tem um benefício mental. E para quem não é atleta também, porque os benefícios são os mesmos. Assim, quem disse que você não tem que ter flexibilidade para o seu dia a dia? Você tem sim. Se cai uma coisa no chão, você não tem flexibilidade, vai pegar uma coisa que é pesada, você acaba travando alguma coisa, você acaba dando mau jeito. Então tem que ter um mínimo dessas capacidades físicas para o seu dia a dia, para você viver bem, para você conseguir trabalhar sentado e ter uma estrutura de abdômen, de lombar, de paravertebrais, para sustentar o seu corpo durante 8 horas aqui sentado. Então também faz parte. Sim. É verdade. Eu tinha até esquecido da gente comentar disso, de como é importante mesmo a gente ver. A gente sofre bastante assim no CrossFit com questões de mobilidade, quando precisa fazer agachamentos, os pistols da vida e tudo. E o quão é essencial isso, né? Exatamente isso que você falou, é complementar. Não tem que uma vai entrar no lugar da outra ou é diferente, não. É essencial para você cada vez melhorar no desenvolvimento ali do esporte que você quer fazer, né? Acho que, consequentemente, conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E até no nosso dia a dia. Então, você vai dependendo de uma escada, né? Às vezes é um degrau um pouco mais alto, às vezes você não tem gente que daí não consegue levantar a perna direito, sei lá, ou vai pegar alguma coisa, não sei, não consigo, não consigo, sei lá, levar a mão de tal jeito, e daí falar, eu não posso fazer a prática porque eu sou travado. É exatamente isso. E cada, assim, no final o yoga ele trabalha de forma global, né? Ele não tem um foco, ele trabalha mobilidades, flexibilidades, força de forma global. Mas aí se você consegue transferir, então eu que dou aula, eu vendo CrossFit, eu falo assim, pô, a gente vê muita gente que, tem uma mobilidade, cara, sofrida e querendo pegar carga e não vai subir carga enquanto não tiver uma mobilidade melhor. Ou vai pegar, vai fazer na força e vai lesionar. Então, a gente precisa muito de tornozelo, mobilidade de tornozelo e quadril para agachar bem. A gente precisa muito de força, de estabilizadores, né? Musculatura profunda, principalmente abdômen, lombar, ombros para sustentação, que essa musculatura profunda é a musculatura que estabiliza todo o seu movimento. Então, não é a musculatura que vai fazer a força em si, mas é a musculatura que vai estabilizar, que está lá tipo com a cordinha assim segurando para nada sair do lugar. Então você também tem que ter isso, a gente trabalha bastante. A galera da corrida, que eu tenho bastante aluno que são corredores, e a corrida, a galera fica falando que CrossFit lesiona, a corrida lesiona muito mais, eu vejo muito mais essa galera parada do que a gente. Mas por quê? A galera sofre com flexibilidade, você está correndo, você tem que ter um mínimo de flexibilidade e mobilidade de membros inferiores. Então, tem musculatura profunda de glúteo muito fraca, tem encurtamento de flexores de quadril,
tem encurtamento de tendão. Então, como é que você vai ter um aproveitamento num esporte desse? Se você tem tudo isso e quer correr, sabe? Faz um volume muito grande de treino, vai lesionar. Então, é importante também para eles entenderem, talvez o atleta em si não entenda exatamente o que ele precisa fazer exatamente, mas, por exemplo, eu consigo diferenciar o corredor e o cara do CrossFit, o que cada um precisa mais. A gente trabalha tudo, mas eles têm necessidades diferentes e têm focos diferentes. O corredor tem pouco foco em membro superior, tá? Ele precisa ter um pouco de mobilidade, porque no final você tem um impacto através do peso do braço durante a corrida, o pêndulo, mas não é como o nosso, que a gente precisa de muita mobilidade, muita estabilização. Então, são demandas diferentes, mas que no final a gente acaba trabalhando tudo. Sim. Não. Demais isso. Uma frase que te inspira ou que faz sentido na sua vida? Então, a frase é uma frase que eu tenho ela tatuada e eu tenho ela na entrada do meu perfil no Instagram, que tem uma ligação com o que eu acredito, com o que eu trabalho, que no final o yoga fala muito sobre isso, várias filosofias falam também sobre isso, que é tudo que você precisa está em você. Então, tudo que a gente vai buscar, todo problema, solução, remédio, tá tudo em você. Então, se você tem um problema, tem algum desequilíbrio, e aí tem, assim, isso daí você consegue falar sobre muitas coisas, mas você não transfere a culpa para outras pessoas, você... Sabe aquele lance das pessoas que tudo a culpa é dos outros? Nada a culpa é dela. Tudo é por culpa de não sei o que, porque o tempo tá isso, eu não consegui porque o carro, eu não consegui por causa do marido, porque não sei. Mas a desculpa, sempre tem desculpa. E a desculpa nunca é ela, nunca é assim, não deu, dormi, não acordei. Não é. Dormir, não acordei, não é a desculpa. A desculpa da pessoa é assim, o despertador não tocou. A culpa é do despertador, a culpa não é da pessoa, entendeu? E aí, no final, você vê que não, tudo gira em torno de você, parece uma frase egóica, mas não é. É assim, você é a chave para todas as soluções dos problemas que você vai ter. Então, tudo que você precisa está dentro de você. Você precisa achar, você precisa olhar, principalmente olhar, e a gente não olha. A gente olha muito mais para fora, aponta muito mais para fora do que para dentro. Então, essa frase para mim que mais faz sentido é essa: tudo que você precisa já está em você. Está em você. Legal. Se alguém quiser estudar, às vezes dar aula, ou mesmo entender, tem algum órgão, alguma coisa, como que faz os cursos, aonde que são realizados esses cursos? Então, tem bastante gente dando formações, curso, né? Formações de professor. Eu acho que assim, a pessoa ela nunca vai começar a fazer do nada, sabe? Assim, por exemplo, se você resolver quero ser professor de yoga, você vai no mínimo perguntar para mim, Sim. Né? E eu vou te falar. Então, assim, a pessoa nunca ela vai do nada falar, nem conheço, mas eu vou, sei lá, procurar. Não, ela no mínimo vai perguntar para o professor dela ou algo parecido com isso, para ter uma ideia da linha que você vai seguir. Então, assim, eu tenho uma indicação do meu professor, né, que é o Osnir, e ele dá curso de formação. Eu já indiquei várias pessoas, tenho muitos alunos que fizeram um curso de formação com ele para dar aula ou não, só para conhecer. Ele é uma pessoa, uma referência, mas não tem um órgão que regulamenta tudo isso, né? Eu só falo, principalmente para a galera que está acostumada a fazer aulas, só faz aula e fala assim, quero dar aula de yoga, é que assim, não basta você, como eu falei, a gente separa da educação física. Por quê? Porque não é só a parte prática, a galera só enxerga a parte prática. Então tem muita gente que olha a aula de yoga e fala assim, eu já faço aula há um tempo aí, já entendi mais ou menos como é que funciona, já sei quais são as posturas, vou dar aula. E não é assim, porque a parte maior de todo yoga não está nos asanas,
está na parte filosófica, que você tem que entender. Por exemplo, hoje eu não falei nada sobre isso, mas é uma coisa muito grande, muito ampla, e que o professor de yoga, ele tem sim que saber. Então não é só, aprendi, assim, sou professor de educação física, tenho uma consciência corporal boa, vou bem na prática, sei fazer todas as posturas, vou dar aula de yoga. Não. Você tem que fazer um curso de formação, e aí sim, um curso de formação, você vai entender isso que eu estou falando, do quão complexo que é toda essa filosofia que envolve yoga. Então, tem que fazer um curso de formação decente, para não ter professor falando abobrinha, como tem bastante por aí, ou não sabendo responder o que o aluno pergunta, porque o aluno vai atrás de muita coisa. Vi tal coisa em tal lugar, o que que é? Não sei, sabe? E são coisas básicas. Então, tem que ir atrás de conhecimento. A disciplina, a yoga, a filosofia é muito complexa para quem não está dentro, para quem não vivencia, não entende o tamanho que é. Ele é muito complexo, tem muita coisa para estudar. E então, quem quer fazer o curso, estuda, justamente para não ser só um professor que sabe dar postura e sabe fazer postura bonita. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você para assistir, participar das suas aulas depois também que voltar lá na companhia, como que eles podem te encontrar? Então, pode me procurar no meu Insta, que é Simurai7. Eu estou fazendo as lives e eu também estou deixando gravada no IGTV as aulas, desde que mudou lá o esquema do Instagram, eu estou deixando gravada todas as aulas. Então, tem bem umas 20 aulas já gravadas lá. Você pode acessar. Quando começar tudo, quando a gente voltar a sair da quarentena, tem alguns jeitos de fazer aula, tá? Eu dou personal de yoga, eu dou aula na companhia atlética, dou personal de yoga e possivelmente eu vou montar aulas online. Porque através dessa quarentena, eu tenho muitos alunos de fora de São Paulo, ou aqui, assim, Alphaville, Zona Norte, eu estou na Zona Sul. Então, que acaba sendo inviável dar alguma aula em algum lugar tão longe. E tem aluno fora do Brasil. Então, mais para frente, eu vou montar grupos para aulas online. Então, também vai funcionar desse jeito aí, que é uma opção para quem quer fazer aula e não consegue nem fazer um personal ou não consegue fazer companhia atlética. Entendi. Legal. Surgiu uma outra dúvida agora que eu lembrei. Eu posso falar tanto a yoga quanto o yoga, ou existe um mais correto ou não existe? É aceitável? A gente fala que esse meu professor que falava muito que assim, na verdade a pronúncia ela é uma outra pronúncia, a gente pronuncia yoga, mas é como se fizesse abrasileirasse o jeito de falar, mas o yoga é Tá. yoga. Entendi. Porque às vezes eu também falo, e é a mesma coisa, tipo, eu acho que eu tava falando a aula inteira yoga, não sei, yoga. Não, mas yoga, mas o que eu aprendi é como se fosse um substantivo masculino, né? Entendi. O yoga. Tá. Mas não tem tanta importância. Outras coisas têm mais importância do que isso. Legal. Bom, Si, obrigado mesmo por ter aí contado um pouquinho das suas experiências com a educação física, com o yoga. E é isso aí, obrigado mesmo. Imagina, obrigada a você, obrigada pelo convite. Foi legal aqui conversar, falar um pouquinho. Também quem tiver dúvida, também fica à vontade, pode mandar direct lá no Insta que eu ajudo com curso de formação, ou se quiser fazer as aulas, ou se tiver alguma dúvida. Certo? Tá bom, então. Certinho. Obrigado. Até mais. Davi. Tchau, tchau. Tchau.